Todo leitor já deve ter ouvido falar em algum momento da sua trajetória que o livro Ulisses, do James Joyce, é um dos livros mais difíceis do século XX, mas também um dos mais importantes. Todo mundo que já se interessou um pouco mais por Ulisses, para além dessa dificuldade tão conhecida, sabe também que uma das portas de entrada para o universo do Joyce é o livro Dublinenses, uma coletânea de 15 contos escrita no começo da sua carreira. E quem já começou a pesquisar um pouquinho sobre Dublinenses também sabe que Dublinenses, para além de uma porta de entrada do caminho que leva ao Ulisses e ao Finnegan's Wake, é uma coletânea que tem valor em si mesma e é importantíssima para o conto mundial, para o conto no século XX. No vídeo de hoje eu pretendo tratar deste livro com vocês, falar um pouco sobre a importância dele, sobre o contexto no qual ele está inserido e sobre os pontos mais importantes de vários contos. É sempre um pouco complicado num vídeo tratar de uma coletânea de contos, no caso 15 contos. Então eu vou estruturar o vídeo da seguinte forma. Primeiro eu vou dar as características gerais dos contos, do livro, da vida e da obra do Joyce, esse contexto, aquilo que há em comum entre os contos, as divisões dos contos, e vou falar então genericamente. Num segundo momento, eu vou dar algumas pistas, algumas chaves de leitura para vários contos. Algumas dessas chaves que abrem portas em mais de um conto, de modo que vocês possam ter uma orientação na leitura ou uma percepção nova quando da releitura. O momento do vídeo em que eu começo a falar sobre cada um desses assuntos vai estar marcado aqui na descrição. Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura. Se você está chegando aqui agora, não deixe de se inscrever, de já dar o like neste vídeo, de compartilhar, de deixar o seu comentário. Tudo isso é extremamente importante para a continuidade desse projeto. Como o próprio título revela, Dublinenses, ou seja, aqueles que vêm, que nasceram, que moram em Dublin, aqui nós temos principalmente o retrato de uma cidade, Dublin, a capital da Irlanda. O James Joyce, ao escrever esse livro, ao escrever essas 15 histórias, tinha em mente a cidade e tinha em mente o retrato das pessoas que moravam ali. E ele declarou isso para os seus contemporâneos, que ele achava importante escrever essas histórias porque Dublin era uma capital europeia secular, existia há muito tempo. Porém, diferentemente de outras capitais, Paris, Londres, Roma, ele acreditava que Dublin não tinha sido devidamente retratada na literatura, que os estrangeiros, por exemplo, não conheciam a Dublin que poderia resultar num projeto literário como esse. Então era preciso dar Dublin a conhecer ao mundo para que as pessoas vissem a complexidade daquele lugar. E é com essa ideia de complexidade que o Joyce também escreve essas histórias. Vocês podem pensar, por exemplo, em Shakespeare. Em Shakespeare a gente tem geralmente personagens que ocupam as altas esferas da sociedade. E sendo Shakespeare o gênio que ele explora a variedade dos sentimentos humanos, a complexidade do ser humano através desses personagens que integram a alta roda. O James Joyce ele tinha a crença nesse livro, e ele prova que estava correto através das histórias, que se você olhasse para as pessoas mais simples, por exemplo, para as pessoas mais simples de Dublin, você também encontraria uma grande variedade, complexidade e riqueza humanas, que diziam respeito não só aos dublinenses, mas à humanidade em geral. Aquele mesmo painel humano shakespeariano, que era composto pelas figuras da alta roda, poderia ser composto pelas figuras simples de Dublin. E é isso que ele faz, ele compõe esse painel. Como eu já me referi no início, é importante saber que esse livro funciona como uma porta de entrada para o universo do Joyce, e por vários motivos. O primeiro motivo é que você não vai encontrar aqui grandes experimentações com a linguagem, aquelas experimentações que coalham o Ulisses e que estão assim exacerbadas no Finnegan's Wake. Aqui existem histórias com recursos formais e inovadores, sofisticados, mas tudo um pouco mais sutil, menos explícito, que rompe menos com uma narrativa tradicional e que, portanto, causa menos dificuldades para um leitor iniciante.
É preciso dizer, no entanto, que essa aparente simplicidade, ela é apenas aparente. Por quê? Por debaixo dessa camada de leitura que se entrega aos leitores com certa facilidade, existe toda uma gama de referências cruzadas, de símbolos, de discussões que o Joyce está propondo nas entrelinhas. Porque o Joyce não dava ponto sem nó. E a gente sabe disso não só por estudá-lo, mas porque ele dizia em cartas, em entrevistas, enfim, nas suas manifestações públicas, que ele era o escritor que escrevia pensando em cada detalhe, e cada detalhe tinha um significado profundo, e ele gostava de colocar camadas e camadas de leituras possíveis dentro das suas histórias. E de fato, quando os pesquisadores começam a ler e pesquisar, eles vão encontrando camadas, camadas e camadas. Então não é diferente com Dublinenses. Em Dublinenses acontece o mesmo, mas por debaixo de uma superfície que já se entrega no primeiro momento. Outro ponto que é importante como ponto de partida para a leitura de outras obras do Joyce é saber que a sequência que as pessoas costumam ler as obras do Joyce é mais ou menos esta: Dublinenses, O Retrato do Artista Quando Jovem, depois Ulisses e, por fim, Finnegan's Wake. Há uma certa progressão cronológica na escrita desses livros e também de desenvolvimento de personagens e de aumento da complexidade das experimentações formais do Joyce. Eu me referi a camadas que podem ser encontradas nesse livro. Primeiro e mais importante, e isso até foi algo que eu demorei a perceber enquanto estava lendo o livro, é preciso notar que, para além de um retrato de Dublin, que pode fazer você se perguntar, mas por que eu devo querer saber sobre Dublin? Existe aqui um retrato humano. Ou seja, os contos têm valor intrínseco, eles também se bastam, ausente quaisquer outras referências, e eles retratam características humanas, interações sociais, dramas humanos que são comuns a toda a humanidade, que extrapolam essa esfera de Dublin e da Irlanda e dos seus problemas com a Inglaterra, etc, etc. Então, sempre que forem ler, não se esqueçam, porque as referências às outras camadas que eu vou citar são inúmeras e podem fazer você pensar que os contos não param em pé ausentes tais referências. E eles param porque eles retratam com muita vivacidade, com muita argúcia, sentimentos e relações humanas que são comuns a toda a humanidade. Os contos também se relacionam entre si. Existem aqui referências cruzadas, existe aqui o elemento comum da cidade, existem ruas, existem lugares que são visitados e frequentados pelos mesmos personagens, existem personagens que são referidos em mais de um conto. Ou seja, existe uma série de conexões entre os contos que compõem a coletânea. Para além disso, como eu já disse, existem conexões com o restante da obra de Joyce. Seja porque essa obra se passa preponderantemente em Dublin, ou seja, o mesmo cenário dos contos, seja porque também vários temas e personagens vão sendo desenvolvidos nela e que estão aqui em Dublinenses. Existem aqui nessa edição da Penguin várias referências de rodapé dizendo que tal ou qual personagem vai aparecer depois em outras obras do Joyce. Portanto, quando você o encontra em Ulisses, quando você o encontra em Retrato do Artista Quando Jovem, você sabe que se trata de alguém que teve um passado, e esse passado está aqui em Dublinenses muitas das vezes. Existem também íntimas conexões dessas histórias com a biografia do Joyce. Essa é uma camada de leitura que, para ser aprofundada, vai depender de mais estudos, de uma edição com notas de rodapé mais generosas do que esta aqui da Penguin, do conhecimento da biografia do Joyce, de estudos críticos, etc. Mas a verdade é que, mesmo com pouco material crítico, uma hora ou outra você já vai se deparando com elementos da biografia do Joyce que são incontornáveis e que se fazem sentir nessas histórias. Existe, e esse talvez seja o ponto mais importante, uma profunda conexão dessas histórias com a história da Irlanda. Logo adiante eu vou detalhar um pouco mais sobre a história da Irlanda, mas essa condição da Irlanda de um país dominado pelo Império Britânico, com essa influência tão secular e tão exaustiva da Inglaterra sobre a sua cultura, este talvez seja o grande tema dessas histórias. E nesse sentido,
Dublin se torna um microcosmo das relações entre Irlanda e Inglaterra, de como funciona na prática essa dominação colonial. E por fim, sendo o Joyce um homem cosmopolita que não estava apenas interessado nas questões do seu país, existe uma conexão desses contos com a cultura em geral, com outras referências literárias e históricas. O que a gente precisa saber sobre a Irlanda para poder ler esses contos do Joyce com um mínimo de proveito? É preciso ter em mente, primeiro, que o Joyce que escreve este livro, a Irlanda em que Joyce nasceu e viveu, era uma Irlanda dominada pelo Império Britânico. Então, a Irlanda, apesar de ser um país europeu, em certa medida e em vários sentidos, era um país que ostentava uma condição parecida, por exemplo, com o Brasil em relação a Portugal, com as colônias da América Espanhola em relação à Espanha e por aí vai. Então, existe algo nessa experiência irlandesa que interessa a todos os países que estão sob a dominação dos outros. E essa influência britânica, ela foi exercida sobre a Irlanda não apenas no século XIX, não apenas no começo do século XX, mas há muitos séculos. Essa briga entre cultura irlandesa e influência britânica, ela é secular. Desde o século XII, portanto, na Idade Média, começaram a acontecer as tais das invasões normandas. Isso já era um influxo dessa cultura que vinha mais da área da Inglaterra sobre a cultura irlandesa. Nos séculos XVI e XVII, quando havia na Europa toda aquela guerra de religião, todo aquele conflito entre católicos e protestantes, houve mais um avanço do domínio britânico sobre a Irlanda, e agora nesse contexto religioso, em que os ingleses eram protestantes e os irlandeses eram católicos. Portanto, essa questão do catolicismo na Irlanda vai ser sempre muito indissociável da questão política, porque é um elemento de identidade nacional, é um elemento de distinção do agente dominador, mas é também um elemento de dominação, um segundo elemento de dominação, na medida em que os irlandeses estavam sob o jugo da Inglaterra e da Igreja Católica Romana. Existe um momento em 1801 em que a Irlanda passa a fazer formalmente parte do Reino Unido. E esse momento vai marcar o início do século XIX, em que a gente vai ter uma experiência de Irlanda com a Inglaterra muito mais próxima desse contexto retratado pelo Joyce. E o que acontece de mais importante nesse período? Ali em meados do século XIX, acontece a Grande Fome Irlandesa. Existiu um problema de praga na plantação de batatas que era fundamental para a alimentação da população. E 1 milhão de pessoas, mais ou menos, morreram. E outro 1 milhão de pessoas emigrou para os Estados Unidos e para o Canadá, principalmente. Num país que nem era tão grande, vocês podem imaginar qual não foi o impacto do desaparecimento, por um motivo ou por outro, de mais ou menos 2 milhões de pessoas no espaço de poucos anos. E a Inglaterra foi fortemente responsabilizada por isso, na medida em que ela era o agente dominador, e se estava acontecendo um problema, ela também tinha responsabilidades pela gestão desse problema. Então, a Irlanda foi severamente afetada por isso, e severamente afetada num momento em que os países estavam vivendo ou consolidando a Revolução Industrial, passando a integrar com mais força a modernidade. Justamente nesse momento crucial em que a Irlanda poderia dar um salto, ela sofre esse baque. E esse baque vai se fazer sentir aqui na época do Joyce, mais no final do século XIX e começo do século XX. Ao longo do século XIX, principalmente aí depois dessa grande fome que abalou tanto os irlandeses, começaram ou se fortaleceram movimentos nacionalistas. E esses movimentos nacionalistas, evidentemente, tinham a ver com a independência da Irlanda, com a autonomia da Irlanda em relação à Inglaterra.
E tinham a ver também com a defesa de uma cultura que fosse propriamente irlandesa, que fosse nacional, por isso movimentos nacionalistas. Tudo isso vai resultar em 1922 na independência da Irlanda. A Irlanda passa a se autogovernar, mas ainda com laços em relação ao Império Britânico. Só em 1949 a Irlanda vai de fato se tornar uma república e cortar essas relações mais formais com a Inglaterra, com o Reino Unido. Portanto, é algo que acontece algumas décadas depois da publicação desse livro. É importante ter isso em mente. Vocês podem pensar, a Irlanda sofrendo essa influência lá desde o século XII da Inglaterra. Como era a questão da língua para a Irlanda? A questão da língua sempre foi muito complicada, porque o influxo do inglês era muito forte, existia o gaélico, mas progressivamente esse gaélico foi caindo em desuso, menos e menos pessoas foram aprendendo esse gaélico, até chegar ao ponto em que o inglês se tornou a língua preponderante. Tanto é assim que o Joyce escreve em inglês, não escreve em gaélico. Os especialistas dizem que principalmente ali no começo do século XIX, que é quando a Irlanda é formalmente anexada ao Reino Unido, é que houve esse mais acentuado declínio do gaélico. De tal modo que para a Irlanda a questão da língua ela sempre foi indissociável da questão da independência, porque o inglês, apesar de ser a língua que eles falavam, não se podia esquecer, era a língua do agente dominador, ao passo que o gaélico seria a língua nacional perdida, passível de um resgate. A língua não era uma questão neutra para os irlandeses. E nesse contexto de movimentos nacionalistas, os irlandeses tentavam então reviver essa cultura ancestral, reviver esses valores, e entre esses valores, o gaélico. A revalorização do gaélico, a aprendizagem do gaélico, a escrita de livros em gaélico, tem muito a ver com esse movimento nacionalista, que procurava distinguir a Irlanda da Inglaterra. E esse movimento nacionalista, ele tem dois momentos, ou duas facetas. Existe aquele movimento nacionalista que procura uma autonomia da Irlanda, um autogoverno, sem necessariamente romper completamente com a Inglaterra. É o que a Irlanda vai conseguir ali em 1922. Um grande representante desse movimento é o Charles Stewart Parnell, um parlamentar irlandês que lutou por essa autonomia da Irlanda no parlamento, e a sua influência foi muito grande, apesar da sua carreira ter sido interrompida por conta de um escândalo pessoal. E essa interrupção, certa frustração naquele momento do movimento que ele vinha capitaneando, causou grande impacto nos irlandeses, e inclusive está retratada aqui neste livro. E existia também um movimento que vai se manifestar principalmente no Levante da Páscoa de 1916, portanto 2 anos apenas depois da publicação deste livro, que não queria apenas uma autonomia, queria romper completamente com a Inglaterra e tornar a Irlanda um país independente, uma república. Esse é um movimento que no final vai se sagrar vencedor lá nos anos 40. Joyce, portanto, ele cresce e começa a escrever dentro desse momento na Irlanda em que o movimento nacionalista era muito forte. Mas não se pode dizer que o Joyce tenha se filiado a nenhum desses movimentos formalmente. Ele tinha as suas críticas, ele tinha a sua independência, ele sempre teve um forte caráter cosmopolita, assim o prova a sua vida fora da Irlanda depois ali dos anos 10. Então ele nunca pôde ser colocado em nenhuma dessas caixinhas. Mas também não se pode dizer que ele fosse um antinacionalista, muito pelo contrário, era extremamente crítico desse domínio britânico. E a sua própria obra, na medida em que se passa em Dublin, que retrata exaustivamente esses aspectos da vida irlandesa, não deixa de ser também um movimento nacionalista de valorização do país. Ele só não se filiava a nenhum dos partidos mais conhecidos. O Joyce ele vive na Irlanda até mais ou menos a época de
escrita dos primeiros contos desse livro, mas logo depois ele vai para o continente, vai para Trieste, vai para Paris e começa a viver lá e vive lá até o fim da vida. Ele ainda faz algumas visitas à Irlanda no processo de publicação deste livro, mas ali já nos anos 10 em diante, acredito que por volta de 1912, ele faz uma última visita e não volta mais. Mas a verdade é que a Irlanda continua sendo objeto dos seus interesses, dos livros que ele escreve, e ele continua muito antenado com o que se passa por ali. O Joyce também tinha uma questão que é muito importante com essa história da língua irlandesa. Ele não era do tipo que ia escrever em gaélico, mas ele também ocupava um lugar de desconforto diante da língua inglesa, tal como ela se manifestava. E os estudiosos atribuem a esse desconforto, pelo menos parcialmente, o fato de que ele começa a fazer experimentações progressivas e cada vez maiores com a linguagem, de modo a que lá em Ulisses e depois principalmente em Finnegan's Wake, esse inglês já é uma outra coisa. É algo muito mais permeado pelo cosmopolitismo que ele defendia do que um inglês puro, britânico, que está sendo empregado. Ou seja, a forma do Joyce lidar com a linguagem tem também a ver com a adoção de uma posição diante desse debate entre inglês e gaélico. Esse livro ele teve um processo de escrita e publicação muito longo e acidentado, que se estende de 1904 a 1914. A gente sabe que o primeiro conto foi escrito por força de um convite que o Joyce recebeu em julho de 1904 da revista semanal The Irish Homestead, que era uma revista do órgão de desenvolvimento da agricultura e da indústria local, que tinha a intenção de cantar, digamos assim, as glórias da Irlanda, para atrair e reter as pessoas, porque o movimento de imigração ainda era muito forte, desde lá da Grande Fome de meados do século XIX. Então, havia a necessidade de mostrar uma outra face da Irlanda, convencer os jovens, convencer os adultos de ficarem lá, que seria bom cultivar a terra, promover a indústria, etc. Então, encomenda ao Joyce um conto que seja simples, que seja rural e que não choque as pessoas. O Joyce vai lá e escreve o conto inaugural deste livro, que é As Irmãs. Este conto, então, é aceito para publicação com pouquíssimas correções, e ele é inspirado num conto que o editor da revista enviou ao Joyce para que ele tivesse a noção de que tipo de publicação eles estavam falando. E esse conto é reproduzido aqui nesta edição da Penguin, se chama O Velho Vigia. E nele nós vamos ter parte de um argumento que vai ser reproduzida no conto As Irmãs, que inaugura o livro, e é super importante para a interpretação do próprio livro. E quando o Joyce escreve essa história, ele também decide escrever outras histórias que vão retratar justamente esse microcosmo que é Dublin. E aí ele começa escrevendo, algumas dessas histórias são publicadas nessa revista The Irish Homestead, outras em outras publicações, outras são publicadas só no livro. Como o processo de publicação é muito acidentado, Joyce também já está emigrando para a Itália, ele vai reescrevendo os contos, reordenando os contos no sentido da ordem que eles ocupam dentro do livro, e o que ele vai vivendo também vai se refletindo um pouco nas histórias que ele vai escrevendo. Daí a ligação entre Dublinenses e a sua biografia. Por exemplo, ele tem uma relação com aquela que será sua futura esposa, a Nora, mas é uma relação que se estabelece de forma fulminante e ele, a princípio, ele e Nora não se casam formalmente, então eles precisam ir para a Europa, para o continente. Existe uma certa ideia de clandestinidade. Isso se faz sentir aqui no livro também. Paralelamente à escrita de Dublinenses e sua publicação, que demoram 10 anos, ele estava escrevendo um livro que se chamava Stephen Hero, Stephen Herói. E este livro ele vai ser abandonado a determinada altura para a escrita e publicação, em 1916, do Retrato do Artista Quando Jovem.
Portanto, já existe aí um paralelismo de escrita e publicação entre essa obra e outras obras do Joyce. É preciso saber também que estes contos podem ser divididos em 4 partes, justamente reforçando essa ideia de microcosmo, de painel humano, sobre a qual a gente vem falando desde o início. As 4 partes são infância, juventude, maturidade e vida pública. Vocês perceberão que há vários contos em que as crianças são protagonistas. Em outros, a gente já tem jovens, pessoas ali da adolescência para o começo da vida adulta. Nos terceiros contos, a gente tem as pessoas que já são maduras, que já têm uma vida, já são casadas, têm filhos, que precisam resolver questões, olhar para o seu passado. E por fim, a gente tem contos que têm um painel humano mais vasto e mostram essa vida pública da Irlanda, acontecimentos públicos que marcavam aquela coletividade. Então, infância, juventude, maturidade e vida pública são 4 chaves de leitura, 4 divisões que podem ser verificadas nesse livro. Outros pontos aí mais eminentemente literários que a gente vai encontrar aqui neste livro é a questão do ponto de vista narrativo. O Joyce, ele se aproxima muito através das técnicas do discurso indireto livre, fluxo de consciência, etc., do ponto de vista do personagem. Ainda existe um narrador, não é um narrador em primeira pessoa, mas esse narrador está tão próximo daquele personagem que ele compartilha certas limitações que o personagem tem. Então, na medida em que o personagem não consegue verificar determinados fatos, não consegue enxergar com clareza determinados pontos, a história também é limitada no que ela conta e o leitor compartilha dessa escassez de informações. Isso é muito importante dentro da obra e deve ser sempre lembrado, essa incompletude que vem do ponto de vista do personagem, que também não sabe tudo. Aqui a gente tem zonas de ambiguidade muito grande. Justamente por conta dessa ausência de informações, muito é sugerido e nem tudo é definido. Então, existem aqui passagens que você pode interpretar de várias formas, que os personagens também, provavelmente, se vivessem, não teriam uma resposta definitiva. E essa ambiguidade é a grande riqueza dessas histórias, porque mostra como na vida existem essas ambiguidades, a coisa não é unívoca e é preciso seguir adiante lidando com elas. Aqui existe também uma coisa que a gente encontra, por exemplo, nos contos e em Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, que é uma grande vivacidade. Na medida em que se retrata a cidade, e a cidade, por mais que tenha problemas, a gente verá quais são esses problemas, ela é pulsa, as pessoas circulam por ela, as pessoas vivem, tentam viver. O Joyce consegue transmitir com muita força essa vida que pulsa, ainda que encontre em determinados momentos várias limitações. Então, nesse sentido, é um livro muito vibrante. Existem alguns conceitos que a crítica ressalta neste livro que são importantes também para a leitura dos contos em geral. Existem 2 palavrinhas que são empregadas pelo protagonista do conto As Irmãs, que inaugura esse livro, que são meio que definidoras da leitura que a gente pode fazer do livro e que mostram como o Joyce não dava ponto sem nós, que ele não colocou aquelas palavrinhas ali à toa como elas a princípio parecem estar ali, à toa. Existia a palavra paralisia. Paralisia, aquela imobilidade, aquele não sair do lugar. Se a gente está falando de uma Dublin, de uma Irlanda sob domínio britânico já há tanto tempo e aquilo parece não ter uma perspectiva de saída, a gente está falando de uma situação de paralisia. E os personagens, cada um a seu modo, também reproduzem essa paralisia. Eles têm um desejo, eles se põem em movimento em busca da satisfação desse desejo, eles encontram um obstáculo e no final eles acabam cedendo, recuando e se resignando à posição inicial. São personagens que estão na iminência de se movimentar, mas não se movimentam de fato na maioria dessas histórias, porque a paralisia os impede. Uma outra palavra, essa bem diferente que aparece aqui, é a palavra gnomon.
Gnomon é um conceito geométrico. Se você tem um paralelogramo e você retira do ângulo desse paralelogramo um paralelogramo semelhante, mas menor, resta com você uma figura que tem um formato mais ou menos de um L, que é o tal do gnomon. E esse gnomon representa aqui justamente certa incompletude. Como eu disse anteriormente, o Joyce não entrega para nós todos os elementos, faltam informações, os personagens e o narrador acabam não sabendo de certas coisas, daí as zonas de ambiguidade. Essa incompletude que gera as zonas de ambiguidade, ela é representada aqui por essa figura do gnomon. E existe, numa crítica um pouco mais recente, a que eu tive acesso, a proposta de que aqui não se trata apenas de paralisia e incompletude. Existe uma expressão idiomática empregada no conto Dia de Era no Comitê, em que o personagem se refere a the thin end of the wedge, que significa a ponta fina da cunha. A cunha é aquele objeto com o qual você vai golpeando, por exemplo, a madeira e ela tem essa ponta fina. Essa ponta fina é a que abre a primeira fissura na madeira e a partir dessa primeira fissura, o tronco, por exemplo, vai se desprendendo uma parte da outra até ocorrer o corte completo. Ou seja, the thin end of the wedge é aquela ponta que começa um movimento que depois será irreversível, que exerce uma influência, que estabelece um precedente, um ponto de não retorno. A crítica quer ver agora que esses personagens de Dublinenses, eles não estão só num estado de paralisia. Eles estão também num momento que é the thin end of the wedge. Eles estão dando este primeiro golpe e abrindo fissuras que depois serão irreversíveis e que serão necessariamente levadas às suas últimas consequências e produzirão esse corte completo do tronco. Por quê? Porque se este livro é publicado em 1914, é preciso lembrar que já em 1916 ocorre o levante da Páscoa na Irlanda e em 1922 a autonomia da Irlanda. Ou seja, existia uma sociedade fervilhando ali por debaixo da paralisia, e é justamente esse movimento que estava fermentando que vai levar a esse levante e a essa autonomia da Irlanda. Então, aqui a gente também pode ver personagens que, para além da paralisia, iniciam um movimento que a princípio não é capaz de produzir um resultado tão visível, mas que é o primeiro passo da conquista desse resultado. Pois bem, tendo falado de características gerais dos contos, agora eu começo a passear um pouco por alguns contos em particular, mostrando algumas características para as quais eu sugiro que vocês prestem atenção a fim de ter uma leitura mais completa do conto. O conto que inaugura esse livro é o conto As Irmãs, e ele é extremamente importante. Ele trata das relações de um menino com um padre que está morrendo, na verdade já morreu. A gente acompanha os momentos posteriores a essa morte, o início dos ritos fúnebres. E esse menino, então, teve uma forte influência desse padre, teve um convívio. A figura desse padre causava nele um certo fascínio, mas ao mesmo tempo sentimentos que a gente percebe não eram tão positivos assim. Tudo que o menino refere a respeito do padre, assim como os seus parentes, o seu entorno familiar refere, compõem para nós um quadro mental sobre a figura desse padre que é extremamente ambíguo. A gente chega a pensar que lá no fundo eles podem estar falando de uma história de abuso infantil, mas não é claro que é isso. E é justamente nessa zona de ambiguidade que está a riqueza do conto, porque ele vai tratar também das relações da sociedade irlandesa com a igreja, com os conceitos religiosos, com essa questão da culpa, a influência hierárquica, o poder exercido por esses eclesiásticos. Ele é muito sugestivo, perturbador, na medida em que não nos fornece respostas.
Ele traz esse conceito muito importante da paralisia, o outro conceito muito importante do gnomo. É o primeiro conto escrito, se baseou naquele outro conto que já existia na revista The Irish Homestead, exemplifica mais do que qualquer outro essa zona de ambiguidade que é tão fértil para a literatura. Depois a gente tem o conto Arábias, que vai ter como centro uma meta que o personagem, o menino procura alcançar, um menino vivendo o seu primeiro amor, que é uma feira com características orientalizantes, daí o nome Arábias. Essa feira que tinha uma feição assim, igual hoje em dia a gente tem uma Oktoberfest com temática alemã, essa feira ela aconteceu com temática oriental lá no Reino Unido da época de Joyce, um pouco antes. Quando Joyce escreve o conto Arábias, uma feira desse tipo havia de fato se instalado em Dublin, causado grande comoção, portanto seus leitores conheciam essa referência. Mas existe toda uma série de particularidades dessa feira que remetem ao fato do domínio britânico, pois era meio que um evento de integração da Irlanda com o Reino Unido, aquele movimento de integração com o restante do Império Britânico que também estava situado no Oriente. Então o Joyce, meio que até num movimento crítico, ele retrata isso, mas ele chega a dar uma apagada na dimensão dessa feira. Feira, tal como ela se apresenta aqui no livro, ela é muito menos brilhante do que parece que ela de fato foi na realidade. E existe uma série de referências escondidas aqui a personagens do movimento nacionalista irlandês. E também uma referência maior ao fato de que na Irlanda, dentro do movimento nacionalista, existia uma ideia de que a Irlanda, o gaélico, a língua, né, teriam origens orientais. Eles teriam vindo de algum lugar do Oriente, existia um fascínio pelo Oriente, e algumas teorias da linguística, da origem das línguas, permitiam a essas pessoas lançar essas hipóteses de que a Irlanda, na verdade, os irlandeses vinham do Oriente, e isso os distinguiria, portanto, dos seus vizinhos, os ingleses. Essas teorias nunca se provaram corretas, na verdade, estão incorretas, mas elas estavam em voga na época. Então, esse fascínio pelo Oriente, na Irlanda da época, também era um fascínio por essa possível origem nacional. A gente também tem o conto Eveline, e talvez este seja o meu conto favorito do livro, em que nós acompanhamos, e também sempre trabalhando na zona de ambiguidade, a história dessa moça que se envolve amorosamente com um moço que é uma espécie de marinheiro que já esteve em outros lugares do mundo e que a convida para fugirem, se casarem na Argentina. Ela vivendo a Irlanda que ela vive, sabe que o estrangeiro pode trazer maiores possibilidades. Mas a verdade é que ela, assim como o leitor, não sabe exatamente se esse rapaz é sincero ou não. Daí toda a zona de ambiguidade. A Eveline, ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa decidir se ela vai para o estrangeiro, confia nesse moço, mas ela também não conhece tanto a respeito desse moço, e essa vida no estrangeiro é uma incógnita. A Eveline também sabe que a vida na Irlanda pode ser extremamente desafiadora, como prova a história da sua mãe que faleceu. Então ela é obrigada a cogitar essa hipótese e tomar uma decisão com base em elementos que ela não conhece. Porque a sua vida na Irlanda, apesar de também ser meio pré-determinada, pode até nem ter um desfecho tão ruim. Mas a verdade é que a Eveline, seja qual for a decisão que ela vai tomar, vai sempre ficar na dúvida do que teria sido a sua vida se ela tivesse escolhido de outro modo. Ou seja, o Joyce aqui, ao retratar essa situação particular do dublinense que precisava decidir entre emigrar ou não, ele está retratando também uma faceta do humano que é muito mais geral, que é de tomar escolhas na vida e sempre conviver com a memória, com o pensamento sobre a outra escolha, como teria sido se a outra escolha tivesse sido tomada. Um outro elemento importante que eu destaco aqui neste ponto é a referência ao Sagrado Coração de Jesus
e a Santa Maria Margarida Alacoque, que é a capitã aí do movimento do Sagrado Coração de Jesus. Existe essa devoção. A sua mãe tinha uma devoção pelo Sagrado Coração de Jesus. Mas entre as promessas do Sagrado Coração estava uma felicidade já terrena, uma felicidade no lar. E a gente vê que a mãe dela não teve essa felicidade. De modo que aqui existe já uma crítica do Joyce à religião católica dentro da Irlanda e a promessas que não seriam cumpridas na prática. No conto Depois da Corrida, a gente tem todo um retrato, através dessa corrida de automóveis, das relações entre a Irlanda e o continente europeu. Essa referência a continente é muito importante. E aqui a gente tem também a questão da Irlanda que não se modernizou. Lembram que eu disse que naquela grande crise de fome, a Irlanda foi pega justamente no momento crucial para sua industrialização, e por isso ela foi deixada para trás. Os carros nada mais são do que um grande símbolo da industrialização. E na medida em que eles vão para a Irlanda, é uma esperança da Irlanda também de se modernizar, que está sendo retratada aqui, assim como a diferença hierárquica que a industrialização promovia entre esses países. Então é muito interessante ler esse conto com essa visão de industrialização, de modernização, de um continente que é superior à Irlanda em vários sentidos. No conto Casa de Pensão, a gente tem uma história de uma mãe muito enérgica que se estabelece na vida, que se livra de um marido do qual ela não gostava, que comanda uma pensão com um punho de ferro e que vai manipulando a situação de um modo até meio arriscado para a reputação da filha, de modo que a filha acabe sendo chamada ao casamento por um rapaz que se hospedava ali. Essa história é uma história muito interessante, existem outros aspectos dela que podem ser destacados, mas eu gostaria de fazer uma associação com uma leitura recente que eu fiz de uma escritora brasileira do início do século XX, bem menos conhecida, que é a Carmen Dolores. A Carmen Dolores, no livro A Luta, tem uma história justamente de uma mãe que comanda uma pensão e que meio que manipula ali os hóspedes da pensão para se casarem com a filha. Então é um exercício de leitura comparada que eu proponho, bem inusitado, por isso deixo o registro aqui. No conto Uma Pequena Nuvem, a gente tem uma história que mostra já uma história de maturidade, um homem, um poeta que tem agora uma vida bem mais comum, uma vida bem distinta do que seria a vida de um poeta romântico bem-sucedido, mas que aspira a isso e que agora entra em contato com um amigo que foi para a Inglaterra e teve certo sucesso na sua carreira. A gente tem aqui essa conversa, esse entrar em contato com essa possibilidade de vida que deu certo, diferentemente da sua que não deu tanto certo. Mas aqui também a gente tem uma zona de ambiguidade e uma conversa mais geral do Joyce a respeito do que certos irlandeses faziam para se colocarem bem naquele contexto de domínio britânico. Porque a gente vai percebendo também e desconfiando que esse amigo de Uma Pequena Nuvem ele pode ter tido que violar a sua própria moral, feito atos duvidosos para conseguir o que conseguiu. Entre os ingleses, então, não seria possível ascender sem esses compromissos muito comprometedores. A gente também passa a pensar, será que esse poeta não é o que está certo? Porque ele conservou a sua moral íntegra, apesar do seu insucesso pessoal? Esse conto também é permeado por essa ambiguidade. E o título, como a edição aqui faz referência, ele está ligado a um episódio bíblico do primeiro livro dos reis, em que os israelitas passam a adorar Baal e depois de serem punidos com 2 anos de seca, recebem, graças a uma pequena nuvem, o anúncio da volta da chuva. O anúncio da volta da chuva. O que não seria isso para os irlandeses que estavam na seca, que estavam na carestia? Mas esse anúncio seria esse amigo que volta, mas esse amigo que volta, ele é de fato uma pequena nuvem que depois vai se transformar em chuva? Ou é uma pequena nuvem que vai logo se dissipar?
Também aqui, na referência bíblica, existe uma zona de ambiguidade. No conto Contrapartes, a gente tem um retrato muito interessante do Joyce do ciclo da violência. De como uma violência que começa lá no emprego vai acabar numa violência doméstica. É um conto, portanto, que diz respeito à humanidade em geral, mais diretamente, porque retrata justamente como a violência se propaga na sociedade. E como ela trata também de um certo escrivão, de um certo amanuense, eu acho muito interessante fazer uma leitura paralela e comparada com outros amanuenses da literatura, sobretudo com Bartleby, o escrivão. Se o Bartleby acaba na inação, o personagem aqui de Contrapartes age, mas age com violência. No conto Barro, a característica, ou melhor, a associação que eu proponho é a de enxergar a protagonista sob a figura do apadrinhado. Essa figura tão cara à literatura de Machado de Assis, do apadrinhado, do agregado, do associado, daquela pessoa em situação de vulnerabilidade social que depende dos favores de outra mais favorecida. Eu acho que muitas das decisões e dos comportamentos da personagem deste conto podem ser lidos sob essa chave de leitura do apadrinhamento e da dependência. O conto Dia de Era na Sala do Comitê é um conto mais desafiador, porque ele tem mais relação com a história da Irlanda, é um desses contos da esfera pública, quando a gente faz essa divisão em 4 partes, e é um conto que tem a ver, sobretudo, com a figura do Charles Stewart Parnell, uma figura importante para a luta parlamentar pela autonomia da Irlanda no século XIX, mas cuja carreira foi interrompida por um escândalo pessoal. É aquele conto em que a gente para ler sobre a história da Irlanda e entender no diálogo as reações dos personagens àqueles acontecimentos verídicos. Por fim, no conto Os Mortos, nós temos um conto longo, um dos mais célebres de Dublinenses, em que há uma festa de fim de ano, em que uma família e amigos se reúnem num ambiente em que neva, um ambiente muito onírico, muito bonito, em que existe uma celebração verdadeira da família, das boas relações que eles têm entre si, apesar de também haver tensões. E por fim a gente tem um momento epifânico em que esse personagem principal descobre uma característica da sua esposa que ele não conhecia antes e que vai relacionar justamente a vida com a morte, os vivos e os mortos, daí o nome Os Mortos, como esses mortos, como essa tradição, os que vieram antes, estão permeando as relações dos vivos nesse momento de extrema vitalidade, que é justamente o momento da festa. Existe uma crítica literária que propõe a leitura desse conto sob uma chave também política do domínio britânico sobre a Irlanda. Nesse sentido, o personagem principal, que é um irlandês, mas que tem várias associações com valores britânicos e que é um homem e que, portanto, exerce funções masculinas dentro daquele microcosmo relatado no conto, ele seria um símbolo do Império Britânico. Ao passo que todas as várias mulheres que aparecem no conto em variados contextos, elas seriam associadas por serem mulheres, mas também por conta do comportamento que elas assumem no conto, com a esfera do feminino, com a esfera da passividade. E dentro da passividade, elas seriam a representação dessa Irlanda dominada. Então, os pequenos lances, as pequenas interações entre esse personagem principal e as mulheres do conto tomam uma outra dimensão quando a gente passa a enxergá-los como Império Britânico e Irlanda. Essa é uma das possibilidades de leitura. Mas como é um conto muito rico, ele também é um conto sobre as relações familiares, sobre a vida e a morte, sobre o amor, sobre as pessoas que se vão, sobre o envelhecimento, as amizades, etc, etc. É um conto muito bonito. Ufa, eu acho que eu falei demais e que já basta o que eu disse para vocês se animarem a ler Dublinenses. Dublinenses foi uma leitura que eu comecei no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, e para o sucesso da qual a interação com os meus colegas foi fundamental, porque
porque eu não estava gostando tanto dos contos. Foram eles que abriram minha mente para o valor que esses contos tinham. E a minha mente de fato explodiu quando eu comecei a ler os textos críticos que eles compartilharam comigo a respeito desses contos. Assim como Shakespeare, existe em torno de Joyce uma bibliografia imensa. Para este vídeo, principalmente, eu acredito as leituras que eu fiz no Cambridge Companion to James Joyce. Eu li principalmente os capítulos dedicados à vida do James Joyce de um modo geral, a James Joyce como um irlandês, James Joyce como um parisiense, James Joyce como um modernista. Outros textos fundamentais para tudo que eu disse aqui são os textos contidos na edição de Dublinenses, publicada pela Norton Edition. A Norton tem uma edição completíssima, com textos assim fenomenais que me ajudaram bastante. Outra coletânea que me ajudou bastante foi o Rethinking Joyce, que propõe, por exemplo, leituras mais contemporâneas e inovadoras, como essa da Cunha que eu propus lá no começo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.